Olá pessoal, vamos fazer um exemplo aqui de análise de RLC paralelo, tá? Resposta natural. Então, após permanecer aberta por um longo tempo, a chave se fecha no instante t0. Então, dado este problema, determine. Queremos saber aqui a corrente IL0 no instante 0 menos, ou imediatamente anterior ao fechamento da chave. O instante t0 aqui é o fechamento dessa chave aqui, tá? Queremos saber então qual que é o valor da corrente inicial, né, da corrente IL por este indutor aqui no instante 0 menos. A tensão neste capacitor aqui no instante 0 menos, esqueci de colocar aqui, mas esse aqui é o potencial VC sobre este capacitor. Tá? A corrente IR0+, neste resistor aqui no instante 0+, a corrente no capacitor, aqui no instante 0+, imediatamente após o fechamento dessa chave, e, por fim, a tensão que vai ter aplicada sobre o capacitor no instante aqui 0,2 segundos, ou 200 milissegundos após o fechamento dessa chave. Tá? Então, a abordagem desse problema aqui, nós temos que saber primeiro quais que são as condições iniciais, né, antes do fechamento dessa chave, ou seja, quando para t menor do que zero, quais que são as informações que a gente consegue tirar deste problema, tá? Desse circuito, que ele está aí com essa chave há um longo tempo, está aberta, então ele já está no regime permanente, correntes e tensões estabilizadas no circuito, ok? Ó, aí nós temos aqui utilizando a representação dessa fonte de corrente como o comportamento dela é 3U, 3 vezes a degrau unitário com o argumento da menos t. Como é que é esta forma de onda aqui, né? Vamos pensar o seguinte, ó, essa fonte de corrente, que ela vai fornecer de corrente aqui, ó, tá? Lembra lá que da definição de grau unitário, quando o argumento dessa função, que ou seja, o que tem aqui dentro desse parênteses for menor do que zero, o valor dela é 1, é unitário, a amplitude, tá? Então, para t, olha só, como o tempo é menos t o argumento, então para t menor do que zero, nós teremos aqui um argumento positivo, e aí então a degrau unitário vai ter um valor u de menos t, ela vai ser o valor unitário quando o que está aqui dentro é positivo. Então para t menor do que zero, nós temos a degrau unitário valendo 1. Né? E para t maior do que zero, ou seja, valores positivos, nós temos o argumento negativo, portanto, vamos ter aqui a u de menos t igual a zero. Graficamente, essa corrente ali daquela fonte, então, no tempo, ela pode ser representada da seguinte forma. Aqui a gente tem um instante zero, basicamente, antes, né, de t igual a zero, aquela corrente vale 1 vezes 3, ou seja, 3 amperes, e após t igual a zero, a corrente vale zero. Essa fonte deixa de injetar a corrente aqui exatamente quando essa chave fecha, né? Um sincronismo aqui, essa chave vai fechar e essa fonte aqui ela vai ser como se ela fosse desconectada do circuito, tá? Isso aqui que está representando essa degrau unitário com argumento negativo, tá? Então vamos ver o seguinte, analisando as condições iniciais, vamos ver para antes, né, t antes de zero. T antes de zero nós temos aquela fonte de corrente enviando 3 amperes, então ela está ligada, ela está conectada a um capacitor, só que o problema diz o seguinte, que esse capacitor aqui, né, esse circuito ele já ficou, ele está há um longo tempo nesse estado aqui. Se ele está há um longo tempo nesse estado, o transitório desse circuito já terminou, né? Ele está no regime permanente. Isso que quer dizer aquele início ali denunciado, quer dizer que os componentes aqui que tem transitório já estabilizaram tensão e corrente. Então, em regime permanente, okay, após um longo tempo, esse circuito entrando em instabilidade, esse capacitor aqui não vai ter mais variação de corrente sobre ele, tá? A corrente deixa de variar, então esse capacitor ele passa a se comportar como um circuito aberto, não tem mais corrente fluindo para cá, a corrente IC vai ser zero. Tem um potencial aqui,
que é o valor VC constante, tá? E também, como esse circuito já atingiu o transitório, esse indutor aqui, ó, em regime CC, ele não tem mais variação de corrente, ele vai se comportar agora como um curto-circuito. Então eu posso redesenhar ele aqui simplesmente como um curto, tá? Aquele indutor lá. Porque é isso que acontece depois que esses elementos, indutor e capacitor, entram em regime permanente. Então basicamente o que a gente tem aqui, esse circuito equivalente, é um resistor de 48 ohms em paralelo com um de 24 ohms, certo? E aqui em paralelo com uma fonte de corrente. Basicamente esse é o comportamento que a gente tem, tá? E aqui é a corrente IL, né? Então, para t menor do que zero, temos basicamente somente esse circuito aqui, tá? Nós podemos fazer aqui, então, tem 3 amperes vindo para estes dois resistores. Nós temos um divisor de correntes aqui, né? Podemos usar aí a regra de um divisor de corrente. Então, a corrente IL, que vai para o resistor de 48 ohms, tá? Pela regrinha de divisor de correntes, é o valor da resistência equivalente desses dois paralelos, 48 paralelo com 24 ohms, dividido vezes a corrente de entrada, 3 amperes, dividido pela resistência de 48. Tá? Então, isso aqui resulta uma corrente de 1 ampere. Tá? Essa resistência equivalente aqui é simplesmente o paralelo 48 paralelo com o 24. Tá? Aquela soma dos inversos das resistências, e o resultado disso aqui a gente inverte também. Dá uma resistência de 16 ohms, né? Esse equivalente aí. Então, vocês podem conferir aí por outros caminhos, né, que a corrente que vai vir para esse ramo do resistor de 48 deve ser de 1 ampere. A gente não, no momento, a gente precisa calcular a outra corrente. Acho que não. O que a gente vai precisar aqui? Por enquanto não, a gente já sabe, na verdade, né? Se tem 1 ampere vindo para cá, basicamente aqui a gente já conhece. 1 ampere está vindo para cá, nem precisa calcular nada, né? Como a fonte está mandando 3 amperes, esse caminho aqui do capacitor está aberto, porque ele não varia mais a tensão, então 2 amperes vão vir para cá. Tá? O potencial sobre VC, né, o potencial desses sobre o capacitor, né, já que está em paralelo agora com o indutor, está se comportando como curto-circuito, então não varia mais a corrente nem o potencial permanece constante, é um curto-circuito, né, a corrente não varia, então o potencial sobre o indutor é zero, por isso que ele está se comportando como curto. Então tem 0 volts aqui, todo o potencial VC está aplicado sobre esse resistor. Então a gente pode calcular aqui que VC, essa tensão aqui do paralelo, vai ser qualquer uma das resistências aqui vezes a corrente. Então 48 ohms vezes a corrente de 1 ampere, ou seja, 48 volts, que vai ser a mesma que 24 ohms vezes 2, também dá 48 volts. Tá? Então, antes da abertura daquela chave, nós temos essa situação. A corrente no indutor está passando antes do fechamento da chave é 1 ampere, e o potencial no capacitor e nesses elementos é 48 volts. Então, tá, a gente já tem aqui, ó, a informação IL0- até imediatamente um instante anterior ao fechamento dessa chave, a corrente no indutor permanece constante, igual a 1 ampere, e também a tensão no capacitor permanece inalterada, 48 volts. Tá? Então, IL0- vai ser 1 ampere. Okay? Só que a gente já pode dizer que após o fechamento dessa chave, tá? Imediatamente após o fechamento, ou no instante T0+, como nós estamos falando de um indutor, o indutor ele não tolera, ele não permite variação abrupta de corrente nele. Né? Então, se no instante 0- ele tem uma corrente de 1 ampere, tá?
Então, nós podemos afirmar também que no instante IL0+, a corrente não pode variar instantaneamente, ela tem que ser o mesmo valor, tem que continuar sendo 1 ampere. Tá? Então, essa aqui vai ser a corrente inicial no indutor. No capacitor, nós temos que no instante imediatamente anterior ao fechamento da chave, nós temos 48 volts. Um princípio análogo, né? O capacitor não tolera variação instantânea, não permite variação instantânea de tensão, então, imediatamente após o fechamento da chave, no instante 0+, a tensão no capacitor é igual a imediatamente anterior, ao instante anterior ao fechamento da chave, portanto, 48 volts. Tá? Então, nós já temos as condições iniciais de corrente e de tensão no tensão no capacitor e corrente no indutor, ok? Bom, então agora vamos para a segunda parte do problema, que é após o fechamento daquela chave. Então, a partir do instante t0, ou seja, para t maior do que 0, nós vamos ter a seguinte situação. Essa fonte de corrente aqui, ela deixa de contribuir para o circuito, porque essa função de grau unitário aqui está nos dizendo que após o instante 0, ela deixa de enviar corrente. Então, é como se ela simplesmente tivesse sido desconectada aqui do circuito, certo? No instante 0, essa chave aqui, ó, ela fecha. Então, o que a gente tem aqui? Olha só. O que acontece com esta parte do circuito quando essa chave é fechada, né? Em t igual a 0. Essa parte do circuito vira um resistor de 48 ohms e ele fica em curto-circuito aqui. Ó, ele é colocado em curto-circuito. A chave curto-circuita esse resistor, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Essa chave, ela simplesmente está eliminando esse resistor do circuito, né? A gente tem uma resistência nula aqui, ideal, em paralelo com uma resistência de 48 ohms, ou seja, o paralelo de um curto-circuito com um resistor é uma resistência nula, né? Então, o fechamento dessa chave aqui, o que ela produz? Simplesmente aquele resistor ali é curto-circuitado, ele deixa de fazer parte do circuito, de contribuir, interferir no circuito, tá? Então, essa parte aqui do circuito, ela vira simplesmente, é como se o resistor desaparecesse daqui, né? E a gente vai ter simplesmente aqui um ramo curto-circuitado, que é o fechamento dessa chave, tá? Deixa eu só apagar aqui. Ok. Então, redesenhando o circuito aí, sem a fonte de corrente, porque ela já não contribui mais, ela não está enviando mais na zero de corrente, né? Então, como se ela não existisse, a gente fica com o capacitor. Aquele resistor de 48 ohms, ele saiu, ele não está mais em série com o indutor, virou um curto-circuito em série com o indutor, ou seja, é simplesmente o indutor. E aí, por fim, a gente fica então com aquele resistor lá de 24 ohms em paralelo. Então, a gente cai de novo lá no circuito RLC paralelo, né? Aqui com 24 ohms, uma indutância de 10 henries e uma capacitância de 4,1667 milifarad, tá? Com uma corrente no capacitor, dado para esse sentido, uma corrente no indutor nesse sentido, e uma corrente no resistor, IR, nesse sentido. E o potencial, ele é dado aqui, já no problema, VC, com esta polaridade. Tá? Agora, então, para nós determinarmos IR de 0+ e IC0+, nós até já podemos determinar estes valores. Okay? Como é que a gente pode determinar o IR0+, antes de determinar a função em si, né? Bem, como a gente acabou as condições iniciais que nós temos, né? Ó, corrente inicial no indutor, após o fechamento da chave, nós concluímos que é 1 ampere, tá? Então, em 0+, a corrente é 1 ampere. A tensão inicial no capacitor, após o fechamento da chave, nós achamos 48 volts. 48 volts, então, é a tensão inicial desse ramo em paralelo.
Então daqui nós já podemos tirar que em t igual a 0 mais, esse potencial aqui está aplicado no capacitor, a tensão inicial no capacitor, mas ele também está aplicado. Ele vai ser aplicado imediatamente no indutor e no resistor, porque eles estão em paralelo. Então, no resistor, a gente pode calcular diretamente que a corrente R no resistor é igual, né? Ela é o potencial sobre o capacitor dividido pela resistência de 24 ohms. Para T0+, nós já sabemos o valor da tensão inicial, então nós já podemos determinar aqui que IR no instante 0+, vai ser 48 volts, que é a tensão inicial do capacitor após o fechamento da chave, dividido por 24 ohms. E aí nós temos então a corrente de 2 amperes, a mesma corrente, né? A mesma corrente que nós tínhamos aqui em I0-, IR0-, tá? Porque a tensão, enfim, a tensão antes e após o fechamento não varia instantaneamente, então no instante imediatamente posterior ao fechamento da chave, a mesma corrente está fluindo aqui pelo resistor. Então é 2 amperes, né? Perdão, 2 amperes em R0+. Agora, ó, nós conhecemos IR0+, conhecemos IL0+, então nós podemos escrever aqui uma lei de Kirchhoff das correntes para qualquer um dos nós. Vamos escrever aqui para o nó aqui de baixo. Uma lei de Kirchhoff das correntes, para aquele nó lá de baixo, é a soma das correntes. A corrente do capacitor, está chegando lá no nó, mais a corrente do indutor, IL, mais a corrente do resistor, IR. Tem que ser igual a zero. Essa lei de Kirchhoff ela é válida para qualquer instante, inclusive para o instante T0+. Tá? Em T0+, nós já conhecemos a corrente no resistor e a corrente no indutor. Então, basta isolar aqui, né, que a corrente no capacitor em 0+, ela é mais a corrente no indutor em 0+, que nós estamos fazendo para um instante determinado, mais a corrente no resistor em 0+, tem que ser igual a zero. Então, aí substituindo os valores que a gente tem, IC de 0+, mais 1 ampere, mais 2 amperes, tem que ser igual a zero. Portanto, a corrente no capacitor, no instante 0+, tem que ser menos 3 amperes. Ok? Essa aqui é a corrente no capacitor. Essa aqui, achamos aqui a corrente IR0+, né? É igual, não muda em relação a IR0-. E aqui as condições iniciais que nós achamos anteriormente do circuito. Aqui, né? IL0 menos e VC0 menos. Tá? Então aqui, este item aqui nós já determinamos, esses 4 itens primeiro. Então, para determinar o potencial em T 200 milissegundos, nós vamos ter que determinar lá a função V de T, né? Achar a função V de T, que é um circuito RLC. Vamos verificar aqui qual caso que cai esse problema, calculando o alfa e o ômega deste circuito. Então, para esse circuito aqui, nós temos o RLC paralelo. O alfa é uma constante dada por 1 sobre 2 RC. Então, aqui é 1 sobre 2 o resistor de 24 vezes um capacitor de 4,1667 mili. O alfa dá um alfa de 5 Hz, ou 5 segundos na menos 1. Tá? O ômega 0, estamos fazendo para T maior do que 0, tá? Então é para esse circuito aqui. Okay? E o ômega 0 é uma constante também, que depende de 1 sobre a raiz de LC, produto LC. Tá? Então, substituindo a indutância de 10
henries e a capacitância de 4,16 milifarad. Tira a raiz desse valor aqui, vai dar um ômega zero de 4,89 radianos por segundo. Então, o alfa ele é maior do que o ômega zero. A diferença aqui é pequena. Então, o alfa é um pouco maior do que, levemente maior do que o ômega zero. Nós temos aí um circuito sobreamortecido. A gente chama de levemente sobreamortecido quando os valores são próximos aqui, né? Mas o alfa é superior. Então aqui nós podemos já determinar lá nós já sabemos, né, que a forma da resposta que nós vamos ter. Então o comportamento de V de t, ou Vc de t, vai ser dado por uma constante A1 e exponencial na S1 de t mais uma constante A2 exponencial na S2 de t, onde S1, aquele coeficiente, é menos alfa mais raiz de alfa, raiz quadrada, e alfa ao quadrado, menos ômega zero ao quadrado. Ok? E o S2 é alfa, aliás, menos alfa, menos esse termo aqui, né? Menos raiz de alfa ao quadrado, menos ômega zero ao quadrado. Substituindo os valores de alfa e ômega que nós encontramos, então a gente vai achar um S1 aqui aproximadamente igual a menos 4, bem próximo disso, e um S2 aproximadamente igual a menos 6. Tá? Então a função de resposta fica Vc de t A1 e na menos 4t mais A2 e na menos 6t. Bom, agora nós temos que aplicar as condições iniciais. Nós sabemos que Vc de 0, né, tanto 0 mais quanto 0 menos, ou simplesmente 0, a tensão inicial no capacitor é 48 volts. Então, aqui da expressão, né, para t igual a 0, as exponenciais são 1, a gente tira a primeira equação, que é A1 mais A2, é igual a tensão inicial no capacitor de 48 volts. Primeira equação, a gente precisa achar mais uma equação. A segunda equação, então nós precisamos fazer a derivada, né, desta função aqui no instante t igual a 0. Então a derivada, nós vamos precisar da derivada da função, né, para aplicar na lei de Kirchhoff das correntes. Então a derivada de Vc de t no instante t igual a 0, nós temos que fazemos a derivada dessa função aqui, é menos 4a1 vezes e elevado na menos 4t, e aqui menos 6, segundo termo, a derivada menos 6a2 vezes a exponencial na menos 6t. Tá? Esta função aqui, que é a derivada, quando a gente avalia ela no instante t igual a 0, novamente as exponenciais aqui elas, né, vão para 1. Então, em t igual a 0, essa derivada vale menos 4a1 vezes 1, que é a exponencial elevado a 0, menos 6a2. Tá? Bom, e aí nós temos que, de novo, escrever aqui, ó, já escrevemos, né, a função de lei de Kirchhoff. Essa mesma função de lei de Kirchhoff aqui nós vamos utilizar para usar a segunda condição inicial do problema, que é a corrente inicial no indutor. Tá? Então, essa mesma lei de Kirchhoff, vamos usar lá embaixo. Ó, nós temos que as correntes, né? Corrente no capacitor mais a corrente no indutor
no instante t igual a zero, é isso que a gente quer avaliar, a corrente no capacitor em zero, mais a corrente no indutor em zero mais a corrente no resistor em zero mais, são iguais a zero, tá? Em zero mais, nós calculamos aqui que deve ser igual a menos 3, e R0 menos nós também calculamos. Na realidade, não, a gente nem precisava calcular por aqui, né? Porque a corrente aqui, o que a gente quer determinar, né? A gente sabe que a corrente no capacitor a gente pode escrever como sendo a capacitância vezes a derivada da tensão no capacitor. Essa expressão, a relação entre corrente e tensão no capacitor. Então, isso aqui no instante 0 mais é igual a esta expressão, tá? É isso que a gente quer substituir. Achar uma relação, uma equação com esses termos, colocar ela aqui, certo? Mais a corrente inicial no indutor, que é 1 ampere, né? A gente tinha determinado 1 ampere, e a corrente no resistor em 0 mais, nós achamos igual a 2. Então, isso é igual a 0. E aí nós temos que a capacitância, 4,1667 milifarad, 10 a menos 3, vezes, ó, agora substituindo essa expressão aqui, ó, dVc de t no instante 0 mais por menos 4 a 1 menos 6 a 2. Né? Equivalência essa expressão aqui. Então, isso aqui tem que ser igual a menos 3. Tá? E aí é só para a gente chegar a uma equação, ó, em que menos 4 a 1 menos 6 a 2 é igual a menos 3, que é a corrente, isso aqui nada mais é do que a corrente inicial no capacitor, né, dividido pela capacitância. Tá? É a mesma coisa que daqui dessa própria relação nós já podíamos ter, né, a derivada no capacitor, ela é igual a corrente no instante 0, 0 mais, dividido pela capacitância. Essa expressão vem lá do capacitor, relação de tensão e corrente no capacitor. A gente tem um potencial aqui e uma corrente aqui no capacitor. Né? A corrente no capacitor ela é igual a capacitância vezes a derivada da tensão. Nem precisava ter escrito de novo a lei de Kirchhoff das correntes, né? porque a gente já tinha calculado esse valor aqui, né, da corrente, já tinha determinado anteriormente, ou já podia determinar a corrente inicial no capacitor, que era menos 3 amperes, e aplicar direto aqui, ó, essa igualdade. Corrente inicial no capacitor dividida pela capacitância tem que ser igual a essa equação aqui de termos A1 e A2. Tá? Ou seja, aqui vai ser igual a menos 3 dividido por 4,1667 milifarad. Tá? Isso aqui tudo para a gente determinar a segunda equação. Né? Então, aqui fazendo 3 dividido por 4,1667 mili, temos aí 720 aproximadamente. Então, a segunda equação de A1 e A2 fica sendo menos 4 a 1 menos 6 a 2 igual a menos 720, aproximadamente, aqui arredondando um pouquinho uma casa aqui. Então, essa é a segunda equação. Né? Lembrando lá, a primeira equação que a gente tem de A1 e A2 é que a soma de A1 e A2 é igual a o potencial inicial, tensão inicial no capacitor. Então, resolvendo o sisteminha aqui de duas incógnitas, duas equações, linear, algébrico, sem grandes mistérios. O A1 a gente acha que menos
216 e o A2 a gente vai achar 264, 264. Esses aqui são os coeficientes, portanto, da equação da tensão nesse ramo paralelo aí do RLC. Então, a função VC de T vai ser igual a A1, que é menos 216, vezes a exponencial na menos 4t, mais 264 vezes a exponencial elevado na menos 6t. Tá? Essa aqui é a função que rege aí, né, que descreve o comportamento da tensão para, ó, ela é válida, essa função aqui, ela só é válida para t maior do que zero, ou seja, depois do fechamento daquela chave, okay, no regime transitório desse RLC paralelo. E aí, substituindo então o que o problema pede lá para t igual a 200 milissegundos, né? 200 milissegundos, então a gente tem que substituir aqui VC para 0,2. Nós teremos aqui este primeiro termo aqui para 200 milissegundos, ele vai ter um valor aproximado de menos 97,055 pela minha resolução aqui, vocês podem conferir aí, mais o segundo termo aqui elevado, substituindo aqui o tempo de 0,2 segundos, né? O termo aqui vai dar 79,5152. Portanto, a tensão no instante 0,2 segundos, o sistema aí vai ser uma tensão negativa de menos 17,5397 volts. O valor da tensão nesse instante, tá? Aproveitando aqui, nós fizemos aquele script na última aula, no Scilab. Eu vou plotar aqui também o gráfico, né? Uma vez que a gente tem o script pronto, fica relativamente simples a gente plotar essa função. Vou colocar aqui console, vamos abrir, deve estar aqui nos arquivos recentes. Onde é que está? Bom, não está. Essa aqui é a nossa função, então agora o coeficiente A1 é menos 216, o coeficiente A2 é 264, o S1 nós achamos menos 4, o S2 menos 6, é isso aí, isso. O tempo aqui vamos colocar de 0 a, vamos ver, 0 a 2 segundos, 1000 partes. Vou plotar aqui, ele já dá. Então, o comportamento desse circuito aqui, né, uma função que ele parte lá, ó, tensão inicial é 48 volts, ok? E aí, agora como ele tem energia armazenada também no capacitor, ele primeiro sofre um decréscimo da tensão, ó, a gente tem um instante aqui que a tensão passa pelo zero, vai ter um mínimo negativo nesse regime transitório, e a gente calculou aqui para o instante 0,2, né? Vamos ver aqui, 0,2 está por aqui. Mais um, opa, um zoom aqui em torno de 0,2.
0,2. Tensão aqui no gráfico está passando lá em menos 16,6, menos 16,5 volts, né? O valor que a gente calculou aqui é menos 17,53 volts, né? Pela função, né? Calculando analiticamente. Graficamente aqui ele está batendo a nossa resposta, certo? Então aqui a gente vê um comportamento, é um RLC sobreamortecido, só que aí a gente tem, lembra que a gente tem energia inicial armazenada no indutor, tem uma corrente inicial de 1 A, e tem energia inicial armazenada no capacitor, que é aqueles 48 volts iniciais. Então esse comportamento aqui da tensão, ele decai a tensão, né? Atinge um valor negativo, inverte a polaridade da tensão no circuito. Depois ela tem aqui volta a crescer e aí tende a zero, né? Ela vai se estabilizar depois em torno de zero. Aqui a gente já tem o circuito, a partir do instante aqui que a variação é muito pequena, né? Já entrando no regime permanente, né? Já dissipou toda a energia do circuito aí, tá bom? Então só vamos aproveitar aqui, copiar e colar nas nossas anotações essa forma de onda aí também, né? Para complementar o circuito, complementar o exercício, beleza?